Amém. Graça e paz, ou a paz do Senhor, o Shalom. Amém? As saudações em cada lugar, né? Tem a sua maneira de ser falada. E a gente sauda aos irmãos nessa paz bendita do Senhor. Amém? Para nós é um privilégio estarmos aqui para falar de algo que é o papel da igreja, né? E o pastor Fernando falou bem aqui, ouvi da boca do nosso pastor aqui, de São José, que servir a Deus tem que ser com alegria. Se nós começarmos a termos tristeza para servir a Deus, a gente tem que parar. Nós temos que servir a Deus com alegria. Vai passar por lutas, dificuldades, mas temos que ter alegria, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a força que nos faz caminhar. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós devemos sempre estar agradecendo o Senhor, né? Pastor Fernando, pastor Tom já falou aqui, nos apresentando, né? Nós somos missionários em Moçambique, já há muitos anos, há praticamente 34 anos. Fez 34 anos, fizemos 34 anos de casados agora. Com 10 meses de casados, nós estávamos em Moçambique pela primeira vez. Como o chamado de Abraão, que é aquele chamado de sai da tua terra, da tua parentela e vai, apesar de Deus já tinha mostrado o caminho. Para Abraão, Deus não tinha, né? Deus disse, vai que eu te mostrarei. E assim foi a nossa primeira saída do Brasil para uma terra distante, uma terra transcultural. Eu vou só perguntar aqui, meu esposo, eu continuo? Sim, continua, daqui a pouco eu pego. Amém. Nós dois pregamos juntos, né? Então, eu vou falar aqui já um pouco, queridos. Nós, como eu falei, nós somos missionários e a gente tem que falar um pouco para a igreja sempre, quando nós passamos, né? A gente explica um pouco, eu sei que a igreja sabe, porque aqui vocês são muito estudiosos, né? Quem estuda aqui a palavra? Quem faz teologia? Eu sei que essa igreja é uma igreja da palavra. Né? Nós conhecemos bem, já fomos ovelhas do pastor Fernando, e é um privilégio estarmos aqui. Ele já nos conhece um pouquinho, né? Com certeza já demos talvez um pouquinho de trabalho como ovelha, não sei, né? Nunca falou, mas a gente esteve com ele, caminhamos um tempo, não sei se foi 5 ou mais do que 5 anos, caminhando com o pastor Fernando. Fernandinha era pequenininha, né? Era adolescente ali na igreja, correndo com meus filhos para lá e para cá. Hoje já sou avó, né? E tem mais alguma coisa aí, mas eu não posso falar, né? Já estou falando. Aleluia. Queridos, então é um privilégio estarmos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre missões transcultural, para não tomar muito tempo. O pastor vai pregar, né? Vamos esclarecer aqui um pouquinho. Eu também gosto de ensino, gosto de estudo, né? E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é transcultura. Eu creio que vocês já sabem. Transcultura é uma cultura que não faz parte da nossa cultura. É aquilo que está fora. E muitas pessoas já nos questionaram, por que vocês têm que sair do Brasil e pregar o evangelho em outro lugar, se tem tanta coisa para fazer no Brasil? Primeira coisa, é o chamado, não é? Existe o chamado específico de Deus para a igreja, ou para alguém. E nessa noite, quem sabe, estão aqui me ouvindo? Deixa o barulhinho aí. Quem sabe nessa noite Deus vai chamar alguém ou confirmar no seu coração uma missão que talvez seja uma missão transcultural. E transcultural talvez até dentro do Brasil. Porque você sabia que tem transcultura dentro do Brasil? Né? Os índios, os surdos. Eu tenho uma irmã que é surda, né? Deficiente auditiva. E às vezes ela não pode ir em todas as igrejas, porque não tem intérprete. E eu trouxe ela aqui em Belo Horizonte, mês de março, e perguntei para o pastor, tem tradutor na igreja? Não tem, e dificilmente tem, né? Então, é uma cultura também que precisa ser alcançada, os surdos, né? Pessoas de rua,
os ricos, a classe alta da sociedade é uma classe que nós precisamos alcançar como igreja, não é? E tantos outros, né? Quilombolas e tantos outros que eu acredito que vocês saibam. Mas também tem o chamado para fora da sua própria nação, que não é tão fácil, não é? Você tem que abrir mão de muita coisa. Eu estava viajando com meu esposo começo do mês, se não me engano, começo do mês, e vendo como o nosso Brasil é maravilhoso, irmãos. Como o Brasil é maravilhoso. Se você não ama o Brasil, passe a amá-lo. Se você, às vezes, tem reclamado, é claro que existem muitas situações, muitas dificuldades, mas comece a olhar o Brasil de uma outra forma. Comece a falar, Senhor, abençoe o Brasil é abençoado. Quando a gente sai lá fora, a gente vê como que o nosso país é abençoado. A gente viajou, a gente vai passando, né? Terra, tanta terra, e você vê terra tudo em frutífera. É isso que você vê? Não. Nosso Brasil é frutífero. Você vê pé de café, pé de laranja, pé de abacateiro. Você vai andando assim, a gente fica encantado de ver como o nosso país é abençoado. E eu estava fazendo esse paralelo de Moçambique. A gente sai e a gente começa a ver as casinhas de barro, de sapê, e você começa a procurar onde tem uma plantação, não é, Bispa Carminha? Missionária Carminha? Você não consegue ver, você começa a ver sequidão, árido, é só aridez. E se você vê um pé de milho, é um pé plantado na beira da casa da pessoa, porque aquele milho é o que ela vai comer. E é assim que a gente tem vivido Moçambique. Mas aqui vou falar, né, um pouquinho do que eu coloquei aqui sobre a missão transcultural. Baseado no texto de Mateus 10, depois você pode ler em casa, né, porque eu não vou pregar hoje, capítulo 10, do 1 até o 42, se não me engano, eu acho que é todo o capítulo, né? E também Mateus 28, 18 e 20, que nós conhecemos bem, né? Não é o ide por todo mundo. Fazei discípulos de todas as nações, né? Ali está ali, né? Passando ali. Atos 1, 8, né? Mas recebereis poder que há de vir sobre vós, o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E você vai vendo aí, Efésios 3 também, de 1 a 12, depois você pode ler em casa. Eu queria só falar aqui da força que a missão, no contexto geral, ela é o quê? Ela é a força-tarefa da igreja. Ela tem como serviço a fazer, a igreja, né? Que tem um serviço a fazer. Antigamente, eu até comecei falando sobre Abraão aqui, não se planejava missões. Antigamente, antes de Jesus, não se planejava missões. Então, Deus, porque baseava-se na visão de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, pega tudo que você tem, Abraão, e vai. Eu vou te mostrar um lugar, né? Eu não sei quando, vou te mostrar. Mas vai indo. Você não sabe onde é. Então, antigamente se fazia assim. Mas quando Jesus veio, ele planejou, né? Ele planejou, ele teve um plano para os seus discípulos. Em Mateus, capítulo 10, você vai ver tudo isso. Qual que é o plano de Jesus? Levar a mensagem, primeira coisa, Jesus diz para os discípulos, levar a mensagem do reino para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse foi o plano. Mas Jesus não estava dizendo para eles que era para ficar só ali com as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é? Depois da morte e da ressurreição, ele revelou os aspectos básicos do plano para discipular as nações gentílicas, que é Atos 1:8. Então, ali, Jesus morre, ressuscita, e ele apresenta para os seus discípulos, e antes dele ir, ele diz, né? Vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Aí ele disse, aonde? As minhas testemunhas? Em Jerusalém, em Samaria, a Judéia, e aí ele fala, e aos gentios, e até os confins da terra, não é? Aleluia. Está disposto aí a servir o Senhor? Amém? Aleluia.
Então, o plano de Jesus é para os confins da terra. Vou falar aqui rápido, né? Dentro da missiologia, 3 fontes. Primeira fonte é a revelação, que é a fé e a prática. O que é? As escrituras, ela deve ser interpretada dentro do próprio contexto. Ou seja, quando a gente vê esse texto aqui, que eu falei de Efésios, que não vai dar para me discorrer ele, mas você pode ler em casa, você vai ver o apóstolo Paulo falando que ele tinha o privilégio do Senhor dar a ele a graça de pregar para os gentios, para as etnias, né? Então tem o termo aqui, etnia, que significa gentios. Essa é a primeira parte, primeira fonte da missiologia. A segunda fonte, ela é a pesquisa. Isso é para a igreja, não é só para nós que trabalhamos numa transcultura, porque eu falei aqui de missões transcultural, mas não é só para nós. A questão da pesquisa refere-se aos entendimentos que derivam das ciências sociais. É uma pesquisa de abordagem do contexto social daquele grupo ou daquela etnia a ser alcançada. Eu falei do Brasil, tem etnias, tem povos, não é? Tem raças, tem línguas. E lá fora, muito mais. É raça, tribo, um povo diferente. Nós trabalhamos numa cultura, dentro de Moçambique, existe mais de 30 línguas. Ah, mas é português? É, a língua oficial é português. Mas nós, para evangelizarmos as nossas criancinhas de 1 ano, de 2 aninhos, até 6 anos, tem que ter intérprete, porque elas conhecem só a língua de casa. E a nossa língua lá, do nosso trabalho, né, de Nampula, no caso, é os macuas, né? É um povo chamado macua. Quase 7 milhões. Como é que fala? Muluco, né? Muluco Toreira, Deus é bom, né? Então, assim, são palavras diferentes. Vocês não sabem a língua ainda? São 8 anos lá? É muito difícil. A língua é muito difícil. Até para falar pronúncia, você tem que virar a língua, é muito difícil, né? Tem missionários lá que já estudaram, mas não conseguem falar a língua. Mas graças a Deus pelo português, né? Só vou correr aqui um pouquinho. O outro ponto, aliás, deixa eu falar do contexto, né? A pesquisa é o quê? Que é a segunda reflexão, né? Segundo ponto. A pesquisa é o quê? Nós temos que pregar o evangelho. Hoje nós temos essa abordagem, né? Que podemos fazer essa abordagem de pregar o evangelho para quê? Você tem que pesquisar os locais, né? Aquela cidade, qual que é o costume, como que ela se identifica, né? É um povo rural, é um povo mais da cidade. Então, é essa pesquisa, essa fonte de pesquisa que nós, como igreja, nós precisamos fazer para alcançar de uma forma mais abrangente, mais capacitada, né? Mais capaz de alcançar almas. Então, quando a gente vai pregar em algum lugar, é importante fazer essa pesquisa, né? E outra coisa, o terceiro, é a reflexão. O cristão, irmãos, é a pessoa que pensa, né? Nós não somos pessoas com a nossa mente cauterizada, fechada, como muitos pensam, né? Mas o cristão, ele pensa. Mateus 10:16 fala isso, né? Jesus mandou os seus servos serem o quê? Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, nesse contexto de evangelização, nós temos que ter prudência. Por exemplo, lá, o que nós vivenciamos já em Moçambique? Vou falar do que nós vivemos, né? Nós já vivemos muitas situações que não vivemos, nós estamos vivendo situações que nós temos que ter muita cautela em relação à questão governamental, em relação à própria cultura de pessoas que estamos evangelizando, não é? Nós já fomos quase levados ao tribunal, não por negligência nossa, mas por afrontas, né, de pessoas que estávamos ali trabalhando com elas e queriam, né, de uma forma, usurpar dos nossos projetos, daquilo que a gente estava plantando. Então, a pessoa, para nos intimidar, disse, né, vou levar vocês ao tribunal, né?
mas a nossa consciência estava limpa, a gente estava legal no país, estamos. Outra coisa que é difícil às vezes, qual que é a questão difícil? Às vezes deixa eu falar difícil, mas é com alegria que a gente faz, né? É você lidar com situações de documentação, de moradia, tudo isso o missionário transcultural, ele passa, não é? A missionária Carmin esteve conosco ali, e ela sabe como que é desafiador, né? Nós compramos o terreno em Nampula, e Deus nos deu a bênção de construir. Nós tem 3 anos, né, que construímos. 3 anos. Vamos passar já? 3 anos. Né? Vamos passar já as imagens? Pode mostrar as fotos? Para não tomar muito tempo aqui. Eu Pode tô falando, soltar as eu estou fotos. falando aqui muito teoricamente. Tem tela cheia? Isso tem tela cheia? Já está. Não, né? Ok. Ok. Daquele jeito. Então, aí, olha, tem 3 anos que nós construímos a base missionária. Dá para apagar essa O luz? terreno já era comprado, né? Já tinha sido comprado. E aí você tem que legalizar, porque às vezes você fala assim, é uma tribo, é lugar de zona rural, né? Para os irmãos entenderem. Aí fala assim, chega lá, você pega um pedaço de espaço lá e constrói. Não é assim não, irmãos. É tudo Em comprar. documentado, tem que ser registrado, tem que, Projetos né? registrados. Projeto, às vezes até mais difícil do que aqui, porque quando compramos, eles cerca o muro, cerca tudo, tem que cercar. A gente não tinha dinheiro para fazer muro, cercamos com cerca de capim, né? Que é o que eles fazem lá. Então a gente copiou a ideia. Fizemos cerca de capim, ficamos ali orando, Deus, fazendo um trabalho com as crianças ali dentro e orando. Furamos o primeiro poço, a missionária Carminha estava lá. Foi um desafio, porque não tem recursos de água encanada. Graças a Deus, básico. já chegou a luz, energia elétrica tem, mas água não tem. Então, nós tivemos que furar um poço, aí deu pedra, e a gente orando, Jesus, faz nascer água, e Jesus fez nascer água, não é? E hoje nós estamos com 2 poços, e aí Deus, então, Ele sabe, conhece o nosso coração, porque foi Ele que nos mandou. Ele, então, enviou um valor, né, de uma pessoa aqui em São José dos Campos, que vendeu uma propriedade aí e falou, eu quero doar, né, e doou lá o valor. Nós, pela fé, começamos a construir o muro, e Deus nos deu a benção de fazer aquele salão ali hoje, que o ano passado nós conseguimos pintá-lo, né. Temos ali o salão, pode voltar com a foto, por favor? O salão azul, e o amarelinho é a casa de banho, né, é os banheiros. Lá fala casa de banho. Você está vendo ali uma coisinha no banheiro antes? Aquilo é uma fossa, tá? Porque é tudo sistema de fossa, né? Não tem água encanada. Nós conseguimos colocar uma bomba para puxar água dentro de um tanque que a gente tem em cima, mas a bomba sempre estraga. Então, tem essas questões, né? Que você sabe também que acontece muitas vezes aqui na zona rural. Mas eu quero dizer para os irmãos assim, que em meio às dificuldades, não é? Deus, Ele é maravilhoso. E quando você se dispõe a servir o Senhor, Deus honra, irmãos. Deus honra. Quantas vezes, né, passamos momentos de às vezes a gente pensar, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir alcançar ou chegar lá onde a gente quer, né, onde a gente deseja? Mas Deus é aquele que prepara o caminho, né? E Ele faz tudo da maneira dEle. Eu tenho uma outra palavrinha aqui dentro dessa reflexão. Devemos confiar na revelação de Deus. Deus revela, irmãos. Amém. Deus revela. Deus falou com Abraão, sai da tua terra. Deus falou com ele. Deus apresentou para outros, não é? Para muitos outros. Mas devemos confiar na revelação de Deus, mas não negligenciar as experiências de sucesso ou fracassos passados. Quem aqui nunca teve experiência de fracasso? Vamos dizer aparentes fracassos, né? Porque o crente não é fracassado. Amém? Vamos dizer aparente fracasso. Aquele momento que eu, o pastor, já vivimos muitos. No nosso começo de caminhada. Você pensa, cadê o apoio? Não tem. Ninguém confia. Ninguém confia na gente. Ninguém conhece o nosso chamado. Será que alguém vai apoiar? Né? E você, às vezes, se sente frustrado por estar caminhando e você parece que não vê, não é? Não vê solução, não vê recursos. Mas Deus, Ele tem a hora certa.
Deus tem um momento certo. Deus, Ele prepara, Ele derrama água no deserto. Deus, Ele tira a água da pedra, não é? Como Deus fez lá. Nampula é a província da pedra, das montanhas de pedra. É ali que saem as águas, né? E nesse poço de pedra, quando bateu na pedra, a gente ficou com a fé um pouco abalada. Senhor, será que vai dar água? Mas deu, brotou água. Então, queridos, que a sua fé seja alicerçada no Senhor nessa noite. Amém? Nós precisamos voltar os nossos pensamentos lá na igreja primitiva, não é? A igreja primitiva, nós precisamos voltar ao primeiro amor, andar de mãos dadas, servir um ao outro, para quê? Para que a igreja possa frutificar, para que a igreja possa caminhar. Amém, queridos? Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas nós vamos, vou deixar, né? Vamos aqui continuar com outras coisas. Só queria falar uma coisa interessante nessa foto aí, que os irmãos estão vendo. São mais de 100 crianças. Essa semana passada tiveram 140 crianças. Chega crianças de 1 ano, 1 ano e meio, algumas crianças sem o fundilho da calça, se você consegue compreender isso. Os mais antigos acho que conseguem compreender, né? Antigamente, nós que éramos pobres aqui no Brasil, os meninos, principalmente os meninos, né? Carrinho de rolemã e outras coisas, a gente arrastava no chão e o fundilho da calça é exatamente aqui atrás, né? Então, faltava sair essa parte aqui e ficava com as nádegas de fora. Então, lá a gente recebe crianças com nádegas de fora. A pobreza é extrema. Esse ano a pobreza aumentou porque tivemos lá 3 ciclones, né, pastora? 3 ciclones. Esse ano a chuva torrencial. O tempo está realmente muito mudado, então está chovendo fora de época e lá realmente está chovendo. Terminou a chuva agora, chovendo muito. Então são mais de 140 crianças. Vocês viram as camisas vermelhas. Todas são registradas para a gente ter o controle. E o nosso objetivo maior, como base missionária Macedônia, Moçambique, é alcançar as famílias também. Nós evangelizamos as crianças que são pais muçulmanos. O catolicismo é ferrenho, porque vem de Portugal, colonialismo português. O desafio é imenso, mas Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado ousadia, porque não se faz obra de Deus se não tiver ousadia, se não tiver unção, se não tiver a graça de Deus. Queremos a cooperação dessa igreja, estar orando por nós, pela nossa saúde. Nós damos uma refeição também, porque eles costumam comer uma refeição por dia. Nós comemos 3, 4 por dia. Então é uma situação muito caótica e a igreja brasileira tem a missão de repartir aquilo de tão bom que temos recebido como nação brasileira, como igreja brasileira. Irmãos, às vezes nós nos envergonhamos de tantas coisas boas que nós temos, estando no meio de um povo que nada tem, não tem esperança, não tem nada daquilo que sobeja no nosso meio, na nossa cidade e dentro da nossa família. Então o apelo que nós fazemos hoje à noite é que ore por Moçambique, ore por nós. Deus nos levou lá, depois de muitas lágrimas, muito sofrimento, como a pastora estava dizendo, sendo jogado por Deus de lá para cá, daqui para lá, até que em 2016, Deus confirmou a nossa ida para Moçambique. Está aqui a bandeira de Moçambique, e eu reporto o Salmo 2:8, e eu gostaria que a igreja aqui, nesse lugar, nesta noite, também tivesse a mesma ousadia de viver o Salmo 2:8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como sua possessão. Irmãos, nós temos muito que fazer na obra missionária, na obra de Deus. E é lógico, eu entendo, pastor Fernando, os pastores que estão aqui, do desafio da igreja local. É grande, grandíssimo o desafio da igreja local, de ser igreja local. Mas o chamado é para ir a Jerusalém, sair de Jerusalém, ir para Samaria, ir para a Judéia e alcançar os confins da terra. Enviando, treinando, se disponibilizando.
porque Deus, ele dá a resposta quando nós o provocamos. Se nós o provocarmos a Deus para a obra missionária, a resposta dele vai ser com medida recalcada, sacudida e transbordante, porque a palavra de Deus não volta vazia. O que Deus fala na sua palavra, ele se apressa em cumprir. Mas ele chama a igreja nesta noite, neste local, para esta investida. Nós não trouxemos, na próxima vez, quem sabe, eu mando até para o pastor Fernando, para o bispo Tom também, eu mandarei o projeto da Casa do Missionário. Nesse terreno aí, nós queremos construir a Casa do Missionário. Irmãos, nós pagamos R$2.000 de aluguel. A vida lá é cara, tudo é muito caro para o estrangeiro. E com a Casa do Missionário, nós vamos minimizar esse custo e vamos fazer com que esse custo de aluguel seja revertido em cesta básica para as famílias carenciadas. Então, é um projeto grande, como grande foi esse projeto, e que foi construído com a oferta da viúva pobre. A missionária Carminha está aqui. Quem conhece a missionária Carminha? Quem conhece? A missionária Carminha está aqui, é de Jacareí, mas esteve conosco lá 9 meses que ela esteve conosco. Os 2 meses, depois 9 meses. 9 meses no total, e ela sentiu aquilo que Jesus sente por uma nação que ele levantou para que ele seja glorificado através desta nação. Então, a missionária Carminha sabe o que é a oferta da viúva pobre. E ela trouxe hoje aí uns quitutes, né, missionária Carminha? Trouxe aí uns quitutes aí, trouxe aí umas esfirras. É esfirra isso? Fátima, esfirra. Ele tem uma equipe ali, a irmã Fátima, pastor Luiz, a equipe dela. Já está fazendo parte da missão Macedônia. Então, já estão fazendo missões, né? E tudo que é vendido, eles ofertam para o nosso projeto África. Eu escrevi 4 livros, trouxe o meu primeiro livro aí, que conta a minha história, que o pastor Daniel, a irmã Cida lá atrás, o Pingo, o Fernando conhece muito bem, né? Conhece muito bem a minha história. De chegar em Jacareí em 86, fui a primeira pessoa que cheguei aqui. E, assim, com pouco apoio, solteiro, mas convicto que Deus estava me trazendo para Jacareí para uma obra missionária também. E nasceu a igreja, onde, olha, eu falo isso com muita alegria, porque o dinheiro que eu recebi era pouco, comida era pouca, mas no final do culto de quarta-feira, o Pingo, com 7 ou 8 anos, eu acho que tinha 7 ou 8 anos, né, Pingo? 7 ou 8 anos, me pegava pela mão, falando assim: Marcos, vamos lá para casa. E eu precisava comer, porque eu saía do culto esfomeado, né? Eu era no final da adolescência, né? No final da adolescência, eu saía do culto de quarta-feira esfomeado, né? E o Pingo me levava para a casa dele. Quando chegava lá, a irmã Chica e a Santinha que estão no céu, porque a bondade daquelas irmãs para comigo, estou dizendo para comigo, elas já corriam para a panela. Eu chegava lá depois do culto, era eu acho que 9 horas, 9h30, essas duas irmãs corriam para as panelas. O irmão Marcos está aí, e era assim um banquete, né? Aquele arroz bem feitinho, aquela comida. A casa do Daniel era a minha segunda base. Eu morava na igreja e sempre, né, tinha o apoio do pastor Daniel. A Cida era uma evangelista assim intrépida, né? Ia para o lugar, me levava para evangelizar. Parque Santo Antônio eu conheço de trás para frente e de frente para trás, porque ali muitas vezes eu andei pregando o evangelho e conheci essa família. E depois o pastor Fernando foi o nosso pastor em São José dos Campos, nos abençoou tremendamente, porque a gente pagava aluguel e nunca faltava aquele dinheiro de auxílio mensal para o pagamento dos nossos aluguéis em São José dos Campos. A vida do pastor Fernando é uma bênção para as nossas vidas, a vida da família do pastor Daniel toda é uma bênção para as nossas vidas. Adquira o nosso livro, a gente está fazendo uma promoção especial hoje, um livro é R$32,50, faz um Pix e você já está investindo também no projeto Macedônia em Moçambique. Pode dizer graças a Deus? Okay. Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar. Pode ligar, faz favor. Saiu e foi para um lugar deserto e ali fazia o quê? Fazia o quê? Orava.
Jesus aqui, sendo o grande exemplo de todos nós. Jesus orava. E aqui Jesus estava iniciando o seu ministério. E Jesus sabia dos desafios que ele enfrentaria no ministério. E Jesus sempre orava. E o impressionante é que os judeus oravam no amanhecer do dia. O hábito, o costume dos judeus era orar no amanhecer do dia. Jesus orava alta madrugada. Jesus orava porque ele precisava da graça de Deus para alcançar povos, raça, tribos e nações, e para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Eu tenho uma história aqui interessante que eu vou daqui a pouco ler com os irmãos. E essa história vai nos levar, vai nos remeter a um compromisso inadiável de oração. Se nós queremos que haja um avivamento no Brasil, e nós queremos, a igreja precisa do avivamento. A igreja não pode sobreviver sem uma visitação específica de Deus, especial de Deus, para que povos, raça, tribos e nações tenham acesso a essa palavra maravilhosa, como um vaso de alabastro. Essa palavra nos lavou e nos perfumou, mas nós não podemos ficar apenas olhando as coisas do passado. A igreja clama por um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. O avivamento chegou no Brasil em 1974, através de muitas pessoas que oravam, que choravam, que clamavam a Deus para que houvesse um avivamento. E esse avivamento durou por volta de 16 anos. Foi quando em 1983 eu aceitei a Jesus, a pastora, minha esposa, aceitou a Jesus, e tivemos aí ainda alguns anos de avivamento. Quem acompanhou a igreja do pastor Odécio, muitos de nós estivemos lá, buscando, algo mais de Deus. Podemos sentir que realmente naqueles dias havia uma visitação especial. Era o final do avivamento. Dos anos 90 para cá, a coisa só foi degringolando, E hoje nós estamos aqui no século 21, precisando reforçar o nosso comprometimento com a oração, para que a graça de Deus seja derramada sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira, porque tem promessa de Deus para um último avivamento a partir do Brasil. E nós queremos que essa promessa seja uma promessa realizável ou realizada. E essa questão da oração, irmãos, remete-nos aos morávios, que é a igreja lá da Europa Central, uma igreja que marcou época, uma igreja que orava para que a palavra de Deus fosse estendida a muitas nações. E esta igreja, ela, através da oração, isso em 1727, essa igreja dos morávios, ela orou, e a igreja, ela tinha um relógio de oração, vigília de oração, relógio de oração, e oraram por 100 anos, oraram fervorosamente por 100 anos, e sabe o que aconteceu? Enviaram mais de 2.150 missionários pelo mundo inteiro, onde pregaram o evangelho, e nasceram muitas igrejas. Então o poder da oração leva-nos a um patamar maior, o poder da oração leva-nos a nos atrevermos a pedir para Deus que o Salmo número 2, verso 8 se cumpra, não só na vida da igreja local, mas na minha vida pessoal. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como sua possessão. Aqueles servos da igreja da Morávia entenderam a importância da oração em suas vidas, e isso mudou toda a história daquela comunidade. Quando uma igreja entende o lugar da oração em suas vidas, é extraordinário o que Deus pode fazer através das suas vidas. Jesus insistiu em todo o seu ministério em se colocar nessa necessidade de sempre orar, nos ensinando que a dependência de Deus deve ser cultivada todos os dias em nossas vidas. Assim como ele orou em obediência e humildade, sua oração foi aceita diante de Deus.
A dependência de Deus é um sinônimo de humildade. Quando nós oramos, nós estamos nos humilhando ante a poderosa mão de Deus. Quando nós oramos, nós podemos contar com a fidelidade de Deus e com a realização das suas promessas. Eu trago um modelo para os irmãos, daqui a pouco eu vou ler o outro, de como a oração faz com que Deus até possa mudar algumas coisas do seu projeto, do seu plano nas nossas vidas e na vida de alguém em que nós investimos em oração. Lá em capítulo 18 de Gênesis, esse capítulo ele é tremendo. Ele é um capítulo assim que traz a revelação de como a oração leva-nos à comunhão com Deus, e a comunhão com Deus leva-nos a nos atrevermos a buscarmos coisas maiores de Deus, a galgarmos posições maiores na presença de Deus. E a história desse capítulo 18 de Gênesis é quando Deus diz assim: ocultaria eu de Abraão o que eu de fazer? Era a questão de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava numa situação que o pecado cheirava mal às narinas de Deus, e Deus havia dado um fim, Deus daria um fim naquela situação, destruindo Sodoma e Gomorra. Mas Deus tinha um amigo. Abraão era amigo de Deus. Por que será que Abraão era amigo de Deus? Porque Abraão orava. Porque Abraão mantinha uma comunicação com Deus, uma intimidade com Deus. A oração, irmãos, nos remete a uma intimidade com Deus. Vou contar uma experiência daqui a pouco, entre todas que a gente já viveu. Uma das experiências que, quando nós temos uma vida profunda de oração, nós podemos reivindicar que o projeto e o plano de Deus seja alterado também para a glória dele, mas em sinal de que nós estamos fechados em comunhão com o nosso Deus. Então Deus ali no capítulo 18 de Gênesis, falando que ocultaria eu a Abraão o que hei de fazer, Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão fala com Deus então: Deus, se houver 50 justos na cidade, o Senhor destruiria? O Senhor por acaso vai destruir justo com ímpio? Olha só que coisa maravilhosa, Abraão dialogando com o Criador dos céus e da terra, com aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, com aquele que tem poder de matar ou de fazer viver, com aquele que tem poder de criar o que não foi criado, aquele que tem poder de curar o incurável, aquele que tem poder de salvar aquele que não tem esperança nenhuma, aquele que tem poder de nos transformar de criaturas em filhos e em filhas, aquele que teve o poder de levantar uma igreja para adorá-lo na beleza da sua santidade. A oração nos leva a esse ponto, nos leva a essa comunhão. Então Abraão começa falando com Deus. Somente quem ora pode falar com Deus dessa forma: Deus, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus fala com Abraão: se houver 50, não destruirei. Deus, se houver 40, também não destruirei. E se houver 30, também não destruirei. E se houver 20, também não destruirei. E por fim, chega no número final. E Abraão fala assim: Deus, eu me atrevo, né, a dizer ao Senhor que se houver 10 justos na cidade, o Senhor destruiria a cidade. E nós vemos a conta final, qual que foi? Da cidade saiu Ló, a sua esposa e suas duas. Então são quantos? 4. Teve 10? Não teve. Mas Abraão se colocou como intercessor daquele povo que não merecia nada a não ser a destruição. Então a oração nos remete a esse nível de comunhão com Deus, proximidade com Deus. Jesus disse que os homens devem orar sempre e nunca esmorecer. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar, capítulo 1 de Tessalonicenses, devemos orar sem cessar. Um homem intrépido e de fé que ora pode às vezes conseguir a vitória para uma cidade inteira ou uma nação. Quem ora pode transformar o juízo sobre uma nação de bênçãos e de salvação. Por isso pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra como sua possessão. Elias venceu no Monte Carmelo. Moisés venceu
por Israel rebelde. Daniel venceu na Babilônia. Mas se um grupo de pessoas puder ser levado a orar desta maneira, a vitória será ainda mais abrangente. Que ninguém imagine, com um coração perverso de incredulidade, que Deus está com o coração fechado ou sem vontade de responder à oração. Ele está mais desejoso de responder àqueles cujos corações estão em harmonia com Ele, do que os pais estão em alimentar seus filhos. Antes que Jesus começasse seu ministério, quando grandes multidões o seguiam, ele passou 40 dias e 40 noites a sós com Deus em oração e em jejum. Às vezes a gente não tem coragem de orar meia hora, 10 minutos. Nós temos que ter prática de oração, porque a prática da oração vai nos fazer aumentar o nosso tempo na presença de Deus. E é o que nós precisamos, irmãos. Nós estamos no século 21. Se você não sabe, quem acompanha a internet, né, a mídia no telefone, a internet, sabe do que eu vou falar agora. Há um protocolo liberado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, um protocolo sanitário. Não sei quantos de vocês já viram essa notícia. Essa semana saiu esse protocolo, que a vacinação vai ser de baseada, dá para entender, né? Todas as nações, todos os povos, todas as raças, e não haverá aquela questão que a minha nação é uma nação independente. Então esse protocolo vai atingir o mundo inteiro, e mais ainda, além desse protocolo sanitário, haverão outras pestes, outras epidemias que serão lançadas sobre a humanidade. Então nós precisamos fazer o quê? Orar. Orar para que esse protocolo não se cumpra, porque tem muita gente ainda que precisa alcançar a graça que eu tenho e que nós como igreja temos. Tem multidões, irmãos, que poderão estar no Vale do Josafá, mas essa multidão poderá ser minimizada, poderá ser diminuída quando nós entendermos o poder da oração. Servimos a Deus em Quijingue, na Bahia, no sertão da Bahia. E fomos convidados para lá, para abrir uma frente lá. Era uma frente missionária. E Deus estava nos preparando para voltar para Moçambique, porque nós estivemos em Moçambique em 92, recém-casados. E agora Deus havia confirmado que nós iríamos voltar para a África, para Moçambique. E alugaram uma casa para nós, uma casa de boneca, né? Porque a mudança ficou um pouco fora da casa, não cabia tudo dentro da casa, lá em Quijingue. A cidade tinha 6.000 habitantes. Mas o missionário não se preocupa com isso, não. O missionário se preocupa em pregar a palavra, viver a palavra e conhecer o poder e usufruir do poder da palavra de Deus. Fizemos ali um ministério maravilhoso, 11 meses, né? 11 meses, as duas filhas do prefeito se converteram, fizemos culto na casa do prefeito, fizemos um evento na praça para 1.500 pessoas, eu gravei um DVD lá na praça da cidade, na praça mais importante da cidade. Aquele cantor, o Amado Batista, né? Amado Batista esteve lá, fez lá um show lá e o palco ficou lá. E eu passei e vi o palco e falei, opa, esse palco vai virar um púlpito. E orando, meu irmão, a oração pode. E eu orei e a prefeitura cedeu para nós o palco, cedeu para nós ônibus que foi buscar os povos nos povoados, as pessoas no povoado. E no dia do evento nós tínhamos 1.500 pessoas na praça. Eu cantei, preguei, só faltou dar cambalhota de alegria, porque a resposta de oração ela vem quando nós temos esse comprometimento. E lá em Quijingue, né? Assim, Quijingue era assim, era quase um vilarejo, né? Era quase um vilarejo. Era uma rua que entrava e a mesma rua que saía da cidade, 6.000 habitantes. E num domingo, os meus filhos, eu tenho filhos gêmeos, Natan e Nicolas. Os meus filhos tinham 14 anos, né? Tinham 14 anos, começaram a tocar na igreja, era um braço forte para nós lá, o louvor atraiu muita gente lá. E num domingo, depois de um culto maravilhoso de fogo, porque lá o culto era de fogo, as pessoas entravam na igreja e eram batizadas e recebiam cura, e igreja cheia, quarta-feira, nós tínhamos culto 6 vezes na semana, né?
O único dia que nós tínhamos de folga era o culto da segunda-feira, porque segunda-feira é o dia da folga do pastor, né? Então, segunda-feira, ninguém me tasca, porque é o dia da folga, né? Trabalhamos 6 dias da semana, merecemos um dia, né, pastor Daniel? Um dia, pelo menos, né, de folga. E o que aconteceu? Depois de um culto maravilhoso no domingo, na madrugada, Deus me deu um sonho. Deus sempre me dá muitos sonhos. Deus me deu um sonho profético, que eu estava enterrando meu filho Natan, meu primeiro filho. Eu estava enterrando o meu filho Natan. Só que nós, irmãos, no ministério, a gente sabe que a oração é o pilar principal do nosso chamado, do nosso ministério. E nós orávamos, nós sempre orávamos, né? Sempre estávamos em oração. No sonho, eu levantei o dedo para cima e falei com Deus assim: eu não aceito isso. Não aceito o quê? A morte do meu filho, que eu estava enterrando meu filho no sonho. Falei, não aceito isso. Então, como Abraão, nós podemos ter essa ousadia de entrar no Santo dos Santos e reivindicar e falar com Deus tete a tete, face a face. Só a oração nos remete a isso. E aí, na segunda-feira, o que aconteceu na segunda-feira? Era a folga do pastor, não foi o que eu falei? Segunda-feira era a folga do pastor. Deus tinha nos dado um carrinho, nem me lembro, um Royale, né? Um Royale, não sei nem quantos conhecem esse Royale, né? De quanto tempo? 15 anos atrás, né? Mais ou menos 15 anos atrás. Um Royale. Recebi uma oferta de R$7.000 e Deus é lindo, irmãos, quando nós nos relacionamos com Ele. Recebi uma oferta de 7.000 para comprar um carro. E no sonho Deus mostrou a Royale, um carro vermelho, tirando da garagem, uma perua vermelha. E um irmão que morava em Salvador, nós estávamos na Bahia já, um irmão que morava na capital, 230 quilômetros da capital nós estávamos, 330 quilômetros. Falei, pastor, arrumei um carro para o pastor aqui, tem uma pessoa vendendo o carro. Posso fechar o negócio? Falei, não, eu quero ver o carro, eu quero lá, quero ver o carro, quero ver que carro que esse é o carro que eu preciso, né? E vim para Salvador. Quando eu venho para Salvador, entro na Polícia Federal, o carro estava lá, era de um policial da Polícia Federal. Quando eu olho o carro, era exatamente o carro que Deus mostrara no sonho. Uma Royale, uma perua vermelha, mas era muita areia para o meu caminhãozinho. Falei, eita Deus, é assim mesmo, é medida recalcada, sacudida e transbordante. Para quem ora, sempre haverá uma porta de escape, haverá uma saída, haverá uma bênção. Então, deixa eu contar aqui para vocês. Avivamento, houve um avivamento na Europa, e esse avivamento, a pessoa orou por esse avivamento durante 15 anos. Orou por um avivamento 15 anos, e esse avivamento aconteceu na Europa. O avivamento durou cerca de 15 anos, e de repente o avivamento fechou e acabou. Por que acabou? O irmão descobriu que as pessoas que estavam orando pelo avivamento deixaram de orar, pararam de orar e a unção fechou e a unção acabou. Que nós não cometamos esse erro de deixar de orar, ao contrário, que nós cresçamos nesse nível de oração. A partir de hoje, que nós cresçamos mais ainda. Eu sei que a igreja ora, porque o pastor Fernando é um homem de oração, a Fernandinha é um homem de oração, o Pingo, para mim é Pingo, né? Para mim sempre vai ser Pingo, né? O Pingo é um homem de oração, o pastor Daniel é um homem de oração, e há outras pessoas aqui que oram, mas oram mesmo, com fervor, para que Deus nos dê esta nação brasileira como possessão nossa, como igreja. Nós estamos no melhor lugar do mundo, que é nesse país, e é desse país que o avivamento varrerá as nações em volta da terra. Sim, o que aconteceu com Natan? Isso, deixa eu continuar com a história. A história é maravilhosa, né? Na segunda-feira de manhã, havia ali na região 2 lugares de águas termais, Caldas do Jorro e Jorrinho, né? Eram 2 localidades que tinham águas termais, aquela água que sai como geyser, né? Que sai água quente da terra. E na praça tinha já uns chuveiros assim, que a gente ia para lá e tomava banho naqueles chuveiros na praça. Água 30 graus, 28 graus, por aí, né?
E ali também tinha uma carne de bode, né? Frita, gostosa, né? Então a gente foi para aquele lugar ali, aquele oásis, né? Mas ao sair de casa, o costume era segunda-feira, por volta de 14 horas, o costume era cinto de segurança. Se nós queremos, irmãos, ser abençoados, nós não podemos transgredir a lei dos homens. Todos de cinto de segurança, estrada vicinal, uma estrada que vai, e uma mão que vai e a outra que volta. E eu estou dirigindo o carro, a Royale vermelha, com aquela pintura brilhante, e de repente um pau de arara na minha frente. O que é pau de arara? Esse carro do Nordeste que tem a carroceria aberta e as pessoas vão atrás, né, na carroceria do carro. E o carro andando a 30, e eu falei, vou ultrapassar esse carro, porque eu não estou seguindo procissão, né? Não vou ficar atrás desse carro aqui andando a 30. Eu acelero o carro, estou ultrapassando esse pau de arara, e ele faz uma conversão na minha frente. Ele virou na minha frente. Eu já estava a 70 por hora, acelerando. Quando eu vi o carro atravessando na minha frente, juntei no freio da Royale, arrastei o carro por volta de 30, 40 metros, o carro arrastado no freio, e eu entrei embaixo do pau de arara, embaixo dessa caminhonete pau de arara. A Edivânia quebrou o punho na mesma hora que ela colocou a mão no painel do carro, quebrou o punho na mesma hora, mas o projeto de Satanás não foi avante, porque alguém estava orando, alguém tinha comunhão com Deus, e Deus mudou a sentença, porque Ele havia me mostrado que o diabo tinha uma sentença de matar o meu filho Natan, meu primogênito, que me deu uma netinha linda chamada Olívia, que está com 2 anos de idade. Pode dizer glória a Deus por isso? O Charles Finney, né, o grande pregador, o grande missiólogo também, conta sobre uma igreja onde houve um avivamento ininterrupto por 13 anos. O avivamento durou quanto tempo? 13 anos. Quando enfim o avivamento terminou, essa história que Charles Finney contou. Quando o avivamento terminou, todos ficaram temerosos e se perguntaram por quê. Até que um dia, um homem em lágrimas se levantou e contou como, durante 13 anos, ele tinha orado todos os sábados à noite, até depois da meia-noite, para que Deus glorificasse a si mesmo e salvasse as pessoas. Mas 2 semanas antes, ele tinha parado de orar, e então o avivamento parou. Se Deus responde às orações como esta, que tremenda responsabilidade está sobre todos nós que oramos. Por causa do cessar de oração, o avivamento foi estancado e parou. Se nós pararmos de orar, o diabo vai avançar. Se nós pararmos de orar, o vale de Josafá estará cheio no dia do juízo de Deus. E nós podemos minimizar. O vale de Josafá pode ser esvaziado pela oração desta igreja. E esta igreja é uma igreja que tem esse compromisso de orar e de glorificar o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Pode dizer graças a Deus?